Senhoras e senhores sindicalistas perceberam o quão é difícil para os magistrados deliberarem sobre movimento grevista, abusividade ou não. Boa parte das questões são enfocadas pelo prisma da sensibilidade e equidade, porque, na realidade, o dissídio coletivo chama mais a equidade do que propriamente regras jurídicas. Se formos fazer uma decisão tecnicamente destituída de qualquer outra avaliação de equidade, e a equidade aqui ela não é critério de hermenêutica, ela é fonte de direito e, sobretudo, na área do direito do trabalho, direito coletivo do trabalho. Então, a primeira observação que eu me permito fazer é de que não é fácil para o julgador substituir-se às partes e decidir uma questão que elas próprias é que estariam melhor habilitadas a decidir. Quem é que está a par das condições de trabalho dessas miríades de ocorrências entre trabalhadores e empregadores? Evidentemente que são exatamente os protagonistas das relações coletivas do trabalho. Nós atuamos em situação subsidiária, secundária. Por isso mesmo que a jurisdição e o poder normativo é uma espécie de jurisdição, ele tem atuação secundária. Ele é chamado e substitui as partes. Mas, ao substituir as partes, ele não tem, sobretudo na área do dissídio coletivo, a vivência que tem os protagonistas das relações coletivas de trabalho. Então, exigir do Judiciário do Trabalho, numa área tão sensível, uma decisão que atenda às duas categorias é impossível, humanamente impossível. Não há possibilidade de nós remitirmos uma decisão que satisfaça os interesses antagônicos das duas categorias em dissensão. Por que eu digo isso? Para que não fique a má impressão de que o tribunal se inclina num sentido ou se inclina no outro sentido por mera idiosincrasia pessoal dos seus juízes. Muito ao contrário, temos todas as nossas convicções e não nos esquecemos de que a melhor convicção para tentar a solução de um dissídio coletivo de greve, que já deveria ter sido solucionado pelos próprios protagonistas, não fosse a resistência que, confesso, já detectei haver nessa questão do Correio e de seus empregados, isso em 2013, quando tentei a negociação, a conciliação, mas aí transfere-se para o Judiciário e nós temos que decidir, porque a lei diz que nós não podemos dizer o non liquid. O que quer dizer non liquid? Não vou decidir, ponto final, fica o dito pelo não dito e a greve se eterniza. Agora, por que nós estamos trilhando o caminho da divisão de dias de desconto e compensação? Porque o Tribunal Superior imaginou, como a greve, a ação cautelar incidental entrou no dia 29 de janeiro e o dissídio veio depois, deixou-se correr o tempo para ver se as partes tentavam algum acordo. Só que o tempo adiantou e, quando eu assumi a presidência, vi que não poderia mais deixar que isso transcorresse mais tempo ainda, porque haveria um prejuízo grande para os empregados, outro prejuízo enorme para as empresas, e resolvi designar essa audiência extraordinária. Esse é o esclarecimento para que os sindicalistas entendam a dificuldade para o magistrado numa decisão em dissídio coletivo. Em dissídio individual, nós nos atemos ao texto da lei, ao texto da Constituição, e ali aplicamos o direito posto. Aqui nós somos chamados a sair do direito posto e viver aquilo que Aristóteles dizia que é mais do que a justiça, que é a equidade do caso concreto. E com essas pequenas considerações, eu só queria salientar que, como bem foi colocado pelo ministro relator, ministro Godinho,
a ministra Calce, a ministra Kátia, o ministro Valmir, e com todas as vênias aliás, quanto à abusividade, né? Todos aqui estão unânimes quanto à abusividade. A abusividade é unânime. E veja que é interessante que na decisão precedente da relatoria da ministra Kátia Arruda já se indicava essa situação. Sua Excelência, na ocasião, ao julgar o processo TRT-DC, cláusula 11 diz: assistência médica, hospitalar e odontológica. Quer dizer, o colegiado decidiu nesse sentido. A ECT, na qualidade de gestora ou por meio de contrato precedido de licitação, ou seja, já 2012, já se admitiu uma outra tipo de gestão, de operação. Então, quando vem agora, e aqui, ao final, a cláusula ela é extremamente elucidativa. Eventual alteração no plano de assistência médica, hospitalar e odontológica vigente na empresa será precedida de estudos atuariais por comissão paritária. O que se exigiu comissão paritária? Para a eventual alteração no plano de assistência médica, hospitalar e odontológica, e não na gestão. Tanto que o ministro ONU, ao julgar, ele fez o que é óbvio, que o judiciário não pode chegar a interferir no tipo de gestão que a empresa vai implantar no seu plano de saúde. E Sua Excelência, o ministro ONU, enfatizou com propriedade. Ademais, o modo de gestão do plano de saúde é questão afeta ao poder diretivo organizacional atribuído ao empregador. Embora possa ser objeto de negociação coletiva, não cabe à Justiça do Trabalho, por força da atuação do poder normativo, interferir na escolha do modelo de gestão a ser implantado. Postal Saúde ou Correio Saúde, etc., etc. Então, vê-se que os dois votos, eles guardam bastante convergência, porque o que se quis proibir é uma alteração unilateral dos benefícios, plano de saúde, odontológico e hospitalar, sem que houvesse uma comissão paritária nos estudos atuariais. Isso é que se pretendeu proibir. E aqui não se vê essa alteração, ou pelo menos, como disse o ministro Márcio Vitralgo, com absoluta propriedade, não se vê um descumprimento emblemático. Aparentemente está havendo cumprimento, porque o que se proibiu fosse a alteração lá nos benefícios, plano de saúde, hospitalar e etc. Mas digamos que houvesse alguma dúvida em torno da cláusula que se estabeleceu. Nós teríamos o dissídio coletivo de natureza jurídica. Antes de chegarmos à greve, que é um direito constitucional e eu respeito, e disse-o aos eminentes advogados que me procuraram, a todos quantos me procuraram, eu sou um fervoroso cumpridor da Constituição, até porque, ao assumir a magistratura, eu jurei cumprir a Constituição da República. E se lá está consagrado o direito de greve, é para ser exercido o direito de greve, observado naturalmente os lindes da legislação infraconstitucional. Então, é um direito. Causa transtorno? Causa transtorno. Greve que não causa transtorno não é greve, terá sido qualquer outra coisa menos greve, porque é uma medição de força entre a categoria econômica e a categoria profissional para a obtenção do benefício. A ideia da greve é essa. Causa transtorno na sociedade? Sim. Porque causa transtorno na sociedade, seremos contra a greve? Absolutamente não. Então, concordo que aqui há abusividade, porque não me salta aos olhos, como seria de se entender, como a maioria se posicionou, que haveria um descumprimento patente. Aquele ictuócrates olhou e está realmente sendo descumprido. Aqui há um viés que ora vai para um sentido, dependendo da leitura do sindicato profissional, ora vai no outro sentido, na leitura da empresa,
o que poderia, na leitura das entidades da empresa e da entidade sindical, propiciar um dissídio coletivo de natureza jurídica, para aclarar melhor a situação, não da decisão em si, aclarar aquilo que eles estão tendo dúvida. Porque, para mim, não há dúvida, não. Mas se a categoria profissional entendeu que haveria dúvida e a categoria e a empresa entendeu que não, o mais apropriado, considerando que há poucos mais de 6 meses nós tivemos uma greve, julgamos uma greve, seria um dissídio coletivo de natureza jurídica para explicitar a situação. Não se optou, isso é uma questão da categoria profissional, respeito e etc. De modo que, não havendo, de forma emblemática, a ponto de se olhar a cláusula e se constatar, inclusive no contexto da cláusula anterior, o descumprimento denunciado, impõe-se como corolário lógico dessa constatação a abusividade material da greve. Não podemos fugir dessa situação. Quanto à questão dos descontos, desconta-se ou se compensa? Tem-se aqui a impressão de o Tribunal Superior do Trabalho ser leniente em relação ao desconto dos dias de paralisação. O Tribunal Superior do Trabalho não é, penso eu, com a devida vênia dos colegas, leniente em relação à compensação. Ele, movido pela equidade, ele verifica qual o tempo de greve. Porque imaginar que se possa descontar 42 dias de salário de empregado, sobretudo de uma categoria profissional que passa por uma situação profissional dificílima, com problemas de ataque de cachorros, problemas de assaltos, convenhamos, baixos salários, e se fazer um desconto de 42 dias, olha, eu como juiz, que é bom que se diga, não ganha tão bem assim, como ministro e com mais de 34 anos, já vou completar 35 anos, e se vê nos jornais que ganha isso, ganha aquilo. Os jornais publicam o bruto, não publicam os descontos que sofremos todos, inclusive para bancar o nosso plano de saúde, que o vice-presidente do Tribunal Superior, ele é o presidente, tem um desconto mensal, uma mensalidade alta, mais a coparticipação. Então, se me tirassem 42 dias, eu ia ficar enlouquecido. Confesso que eu estaria numa situação dificílima. E diriam para mim, mas o Vossa Excelência é um juiz, tem que saber que, se parou, vai perder os dias, porque não é férias. Né? Vossa Excelência está tirando férias. Olha, eu racionalmente poderia até entender, mas sentimentalmente, emocionalmente, eu entenderia uma situação dessa, vendo os meus filhos, a minha família, numa situação em que eu preciso desse dinheiro. Então, é preciso que entre o componente que é aquilo que Aristóteles dizia, vale mais que a justiça, que a equidade do caso concreto. Por isso é que eu sou muito favorável, em princípio, quando a greve ela avança no tempo, que nós façamos, então, essa modulação entre desconto e compensação. Se o período é curto, se pode até deliberar sobre o desconto se a greve se revelar abusiva, mas não numa greve de 42 dias. Por isso é que eu voto integralmente com o douto voto do eminente relator de considerar abusiva a greve por este aspecto, porque se na perspectiva da categoria profissional da empresa houvesse alguma dúvida sobre o descumprimento, por eventual ambiguidade da cláusula, seria o instrumento mais apropriado o dissídio coletivo de natureza jurídica. Mas como optaram pela greve, e esse descumprimento não é tão emblemático que autorizasse o movimento grevista, penso que se possa e se deva declarar a abusividade, como todos nós declaramos a abusividade. E voto pelo desconto de uma só vez dos 15 dias de salário na folha de pagamento de abril, porque para fazer o fracionamento nós vamos criar mais uma situação
que talvez venham aqui em bagos de declaração para saber em que condições se fará esse fracionamento de 15 dias. Se nós pudéssemos acompanhar aqueles que o acompanharam, o eminente relator, dos 15 dias para abril, ficaria mais simples a decisão e a empresa não teria tanta dificuldade depois de se acertar. E quanto à questão do retorno, aqui eu perdi a conta. Eu sei que o ministro relator é 0 hora de sexta-feira, o ministro Godin também, a ministra Carlson não, né? De quinta. Eu sou de sexta-feira, a ministra Cátia, de sexta? De sexta. O ministro... Presidente, ficamos vencidos, o ministro Ives, a ministra Carlson e eu nessa questão. O meu aspecto é mais do caráter pedagógico, apenas. Nesse aspecto, eu acompanhei o eminente relator, senhor presidente. Na sexta-feira? Na sexta-feira, sim. E o ministro ontem também na sexta? Também 0 hora de sexta. Ótimo. Então está resolvido. Primeira hora. Perfeito.